Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e agora com a entrevista com Rony Figueiredo, na nossa pauta Inovação e Desenvolvimento Econômico, em particular aqui da cidade, né? Vamos falar um pouco da cidade, né? Sem dúvida. Rony, você é mentor de decisões estratégicas de grandes corporações, tanto no setor público e privado, é formado em publicidade, com mestrado, doutorado na área de gestão organizacional, e atua na Business School, na área de estratégia, planejamento e modelagem organizacional. E tem 2 livros publicados, né? Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Gestão do Conhecimento, Reflexões de um Estrategista, Inovação, uma abordagem empreendedora. Esse é o mais recente, está saindo essa semana, por coincidência. A gente vai ter uma pauta sobre esses 2 livros em seguida. Ótimo. Mas, Rony, a gente sempre tem uma pauta aqui no programa, né? Apesar das nossas pautas específicas, tem uma pauta subjacente, assim, que é como as pessoas se tornam pesquisadoras ou empreendedoras. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, Rony. Minha história é uma história curiosa, né? Porque quando eu iniciei a faculdade de comunicação social, jamais eu teria ideia de que seria um pesquisador, trabalharia no campo do empreendedorismo e da inovação. Mas quando eu comecei estagiando no veículo de comunicação, que é o caminho natural que a gente faz. Você fez a Federal Fluminense. Isso. E aí, num dos caminhos desse, eu tive a oportunidade de fazer uma primeira especialização na área de marketing corporativo. Foi quando uma das professoras disse que eu tinha o dom para ser professor. Aí eu disse que eu não queria estar em sala de aula, hipótese alguma, aluno me perguntando, me questionando, eu não queria isso, não gostava de ser questionado. Uhum. E ela falou, então faz um favor para mim, termina o curso, faz mais 6 meses de didática do ensino superior, a gente vê a sua nota e depois disso você faz uma prova e aí você aguarda. E depois o que acontecer você decide. Eu falei, então tá bom, vou fazer isso porque você está pedindo. E aí fiz a didática, e aí na didática a gente estuda em torno de umas 10 metodologias, e eu passei com 10 na disciplina. Eu falei, tem algum problema? Arrumei um problema, e aí depois disso eu fiz a prova, passei na prova, 3 meses depois eu recebi uma ligação para começar numa turma de pós-graduação na área de marketing corporativo. E aí eu fui para experimentar e acabei ficando. Né? A gente diz que é uma cachaça, né? Você pega o gosto e fica. Bom, feito isso, eu percebi que o mercado de comunicação estava retraindo significativamente na Praça Rio de Janeiro. Então, como comentei, quando eu comecei a faculdade, o mercado girava em torno de 16%, 17% em relação ao Brasil, da verba publicitária que era destinada às empresas. E aí, quando terminei a faculdade, estava em torno de 5%, 5,5%. Então, foi uma retração muito forte. Isso foi o primeiro sinal para mim, dizendo, olha, esse mercado ele não vai recuperar da forma como você entrou na faculdade. E aí, tendo essa oportunidade acadêmica, eu peguei o gosto, comecei a estudar marketing, depois de marketing fui para a área de gestão. E aí, quando entrei na área de gestão, que foi minha segunda especialização, eu cheguei à conclusão de que eu queria acelerar o meu processo de aprendizagem e o caminho era a consultoria. Foi quando eu fui para a consultoria em 2003, exatamente, e aí em consultoria estou até hoje, e aí vim fazendo todas as especializações na área de gestão com ênfase em negócios, na linha de modelagem, estratégia, competitividade e inovação. A gente aqui em Petrópolis, né, indo já para essa questão da pauta do programa de inovação e desenvolvimento econômico, a gente está discutindo aqui na cidade, aliás, já foi pauta de 2 programas aqui nesse ano sobre a questão da inovação, da lei de inovação, que a gente está trabalhando aqui na cidade. Né? Já teve 2 encontros, vai haver um terceiro mais adiante. E aí os empresários, a academia, o setor público têm discutido essa questão de como fazer uma sociedade mais inovadora localmente. Qual a importância hoje de uma lei como essa de inovação? A gente sabe que nós temos uma lei federal, temos uma lei estadual também aqui no Rio de Janeiro, e essencialmente não temos nenhuma lei municipal. Talvez essa seja a primeira lei municipal no estado do Rio de Janeiro que fale sobre inovação no município. Como é que você vê essa iniciativa? Como é que você vê esse movimento pela inovação na sociedade, em particular nos municípios? No modo geral, eu vou falar do geral para o específico, né? No modo geral, no mundo inteiro, o mundo está se tornando muito saturado, os recursos estão se tornando muito escassos. Então, para se criar um pouco mais de manter-se a rentabilidade e a lucratividade dos negócios, precisa se trabalhar numa ênfase mais de longevidade, ou seja, estender mais a vida dos negócios. E sem o aporte da inovação, isso se torna muito difícil. E sem o aporte da tecnologia para suportar a inovação, também isso se torna mais difícil ainda.
Então, você tem uma lei, né, que regulamenta, que traz alguns parâmetros para que fomente a inovação, não é uma questão de moda, como a gente fala de modismo gerencial. É uma questão de sobrevivência e uma questão de competitividade. Muita gente entende que a inovação é simplesmente fazer algo novo, mas a grande finalidade de uma inovação é você trazer o desenvolvimento econômico, seja o desenvolvimento econômico no modo amplo, seja o desenvolvimento econômico regional, que é o foco aqui da região de Petrópolis. Então a inovação, ela vem como um meio, ela não é o fim. Então você sempre está trazendo a inovação, buscando novos produtos, novos serviços, um novo modelo organizacional, uma mudança de processo, uma mudança administrativa na sua organização. Não importa a finalidade, importa que essa finalidade vai te levar a um desenvolvimento. Mas o que é esse desenvolvimento econômico? E o porquê da importância da lei diante do desenvolvimento econômico? Tecnicamente, quando a gente vai analisar o desenvolvimento econômico de uma região, a gente usa muito o princípio do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E um dos subfatores que são utilizados é a questão da saúde, e outro dos subfatores é a questão da educação, que é medido como ranking, né, como índice. Ou seja, isso demonstra para a gente que para você desenvolver uma organização, desenvolver uma cidade, você precisa claramente de educação. Então a educação, ela é a base, não só a base para transformar o indivíduo numa questão de introduzi-lo ao meio social, né, introduzi-lo na sociedade, mas trazer uma questão de cidadania, mas é também um elemento fundamental de transformação, porque a gente chama isso de capital intelectual, que é o conhecimento que o indivíduo desenvolve durante a faculdade e tem a oportunidade de experimentar no mercado. Isso com o suporte de uma lei, ou seja, orientado para que as universidades tenham um alinhamento com as empresas, orientado para que esses alunos tenham um propósito em comum com a região, alinhando os cursos das universidades com a finalidade das indústrias locais, e suportado por uma lei municipal com o patrocínio de uma lei estadual, até mesmo federal, da União, isso tende a reforçar o desenvolvimento econômico local. Isso é uma coisa que você estava comentando, a questão da educação, e Petrópolis realmente tem pelos indicadores que nós temos, um nível educacional de Petrópolis, tanto a escola pública em particular, é muito superior à média nacional. Ou seja, isso. A gente tem um padrão assim, de educação na cidade de Petrópolis muito boa. E temos também universidades, centros de pesquisa, mas isso não é garantia de inovação. Não é. Né? Ter isso presente não é garantia de inovação. Eu não vejo a cidade como uma cidade inovadora. É isso mesmo. Eu acho até que ela está demorando muito a inovar. A inovar nesse aspecto. Né? Então, você falou de parâmetros, né? Citando a questão da educação, e aí citou alguns. Que parâmetros você acha que são importantes para transformar essa força potencial em uma força que gire, né? Que circule para a inovação? Eu digo que o primeiro parâmetro é querer fazer, né? Primeiro parâmetro é querer fazer, mas sem usar esse parâmetro subjetivo, né? E tendo um parâmetro mais objetivo, eu digo assim, inovação tem dois caminhos, né? Ou você impõe ou você conquista. E eu gosto mais da conquista. Quando a gente fala da conquista, a inovação está relacionada a você criar uma cultura, criar um comportamento. E esse comportamento e essa cultura, que pode futuramente criar uma identidade, que é o estágio mais alto da percepção da cultura, só vai ser feita com a base, que é a educação que eu estou comentando. Então, assim, o primeiro parâmetro era você orientar as universidades, que a gente chama de escolas, né, hoje em dia, as escolas de gestão, orientar as escolas de gestão associado a um plano de governo. Não adianta você ter uma universidade formando os jovens para atuarem de forma como empregados. E sim, você deve estar orientando para atuá-los como forma de serem empregadores. A nossa cultura brasileira, no mundo empresarial, aqui no Brasil especificamente, ela forma alunos na universidade, nem sempre estão alinhados os cursos com diretrizes do governo, até porque nós não temos um plano diretor, nós temos alguns mandatos que são de 4 em 4 anos, que mudam de acordo com a gestão. Então precisaria ter um plano diretor para 30, 40 anos, 50 anos, precisaria ter como outro parâmetro as universidades com seus cursos orientados para as indústrias, para os comércios, para o próprio agronegócio, para os 3 setores da economia principais, primário, secundário e terciário, ter essa orientação para que as universidades formem pessoas orientadas para trabalhar com esses 3 setores em termos de desenvolvimento, olhando com planejamento futuro, e aqueles que não queiram trabalhar diretamente como empregados ou colaboradores,
que eles sejam incentivados pela lei da inovação com suporte em financiamento, microcrédito, para que eles possam montar os seus próprios negócios e que pelo menos, no mínimo, 5 anos tenham de incentivo. Porque o que a gente mais vê, até o próprio Sebrae é uma dessas pesquisas para micro e pequenas empresas, que as empresas com 4, 5 anos de vida estão fechando a sua grande maioria, não conseguem se suportar. Então, talvez tendo um crédito mais facilitado, uma taxa de juros muito menor, ou começar a pagar uma sugestão ou uma ideia, né? Começar a pagar o crédito daqui a 2 ou 3 anos, ou depois de começar a recuperar, no sentido de já estar gerando renda com o próprio negócio, já estar gerando faturamento, talvez seja uma alternativa, entre outras que já existem a serem discutidas. Mani, a gente está vendo no momento da cidade como assim, uma oportunidade de reinventar a cidade, vamos dizer assim. Eu acho que essa lei da inovação, junto com essa cultura inovadora, esse fomento, pode fazer com que a cidade, pelos seus mais diversos setores, embarquem nessa cultura e se reinvente, como várias cidades já se reinventaram ao longo, né, espalhadas pelo mundo. Isso é uma oportunidade que está aí à porta de Petrópolis. E temos também as ameaças. Né? O que você vê como ameaça hoje de uma cidade com potencial não embarcar nessa cultura inovadora, não embarcar em projetos de inovação? Como é que você vê isso como uma ameaça? Como é que seria uma ameaça para uma cidade dessa, como Petrópolis, outras cidades parecidas com a nossa, de não entrarem nessa linha? Acho que a grande ameaça é assim, a cidade de Petrópolis, como ela quer ser reconhecida e como ela é reconhecida. Se a gente perguntasse para qualquer pessoa sobre Petrópolis, o reconhecimento estaria numa cidade turística, uma cidade histórica. Então muita gente vinha aqui, vinha e continua vindo para visitar os pontos turísticos. Fora isso, o que Petrópolis atrai? Né? Então assim, o fato de você não ter a inovação, ela passa a ser uma ameaça de crescimento, para depois ser uma ameaça de desenvolvimento. Estou dizendo de forma prática, que não dá para viver só do turismo como único setor. Vocês têm condições de explorar outros setores, principalmente a questão tecnológica, a indústria cervejeira, no modo geral, e outras indústrias e segmentos, para poder desenvolver localmente a região, no sentido de geração de emprego, e fazer com que esse emprego gere renda e que essa renda permaneça na cidade. O que a gente tem visto aí, o exemplo de alguns países, como o próprio Portugal, que é um que tem mais afinidade, a gente vê perfeitamente que toda a renda, ou boa parte dessa renda de determinados municípios, saem porque as pessoas se formam, não têm produtividade local, não têm desenvolvimento local e vão trabalhar em outros países, como a Alemanha, a Bélgica, na Europa. Então, fazendo um deparo, eu vejo isso como uma grande ameaça, porque fica um hiato, um vale muito grande, porque você tem boas universidades que não estão alinhados com o plano de governo, que não têm um incentivo, formam bons profissionais, desenvolvem uma boa massa crítica, intelectualmente falando, mas essa massa crítica que vai fundamentar a inovação, ela vai embora. Ou seja, você patrocina a abertura de mercado ou patrocina que outros para os outros. Essa é a grande ameaça. Agora, olhando assim pelo lado da garotada, né, que assiste a gente, que acompanha o programa, ele está lá no curso técnico, numa universidade, pensa em empreender, pensa em sair daquele comodismo, às vezes fazer um concurso, de buscar um emprego. O que você orienta para essa garotada que está aí para se formar ou dentro desse espírito do conhecimento, né, empresarial, né, a forma de se transformar conhecimento em empresa? Né? A primeira coisa que eu oriento é não ter medo ou receio de experimentar. Né? E segunda orientação é não ficar preso apenas à sua área de formação. Durante muito tempo, o mercado, né, não só as universidades, quando eu falo mercado, eu falo todos os atores, envolvidos, universidade, governo, as empresas, tinha uma leitura muito disciplinar. Né? Então, a formação do indivíduo era só naquela área de atuação. Você se formava em matemática, só ia estudar matemática. Se formava em biologia, só estudar biologia. Se formava em psicologia, só estudar psicologia. Trabalhando com o princípio que a inovação tem como base a interação entre os atores para formar os nossos ecossistemas, como a gente fala muito aqui na região, né? A formação de ecossistema é conter interação entre as partes, os atores. Sem sombra de dúvida, essa abordagem tem que ser feita por meio desses alunos, experimentando não só a sua disciplina na área de formação, mas outras disciplinas. Ou seja, os projetos hoje dentro das universidades, os laboratórios dentro das universidades hoje devem construir essa troca de experimentos, de ensaios, que a gente chama de ambiente seguro,
Né? Você tem possibilidade de experimentar diversas modelagens, diversas abordagens de negócio, sempre com o olhar para fora, como se fosse um observatório. As universidades hoje precisam ser um observatório, ou posso dizer o nome, observatório entre aspas, do conhecimento. Ou seja, estão monitorando o que está acontecendo hoje no mercado em termos de tendências, construindo cenários e orientando esses cenários para que os jovens possam visualizá-los e escolher que tipo de produto, serviço ou negócio eles entendem como necessário para poder fomentar o desenvolvimento a partir desses cenários construídos e observados. Nesse aspecto, como é que uma universidade ela pode se tornar uma universidade empreendedora? Porque também ela pode matar muitos jovens empresários. É o que a gente mais vê. Sem fazer nenhuma crítica às universidades, porque eu também faço parte das universidades e vou continuar fazendo até meus últimos dias. Mas assim, a gente tem visto muito um fundamento que na teoria é lindo, né? Mas na prática a gente sabe que tem, como digo, os atores influenciam, tem os influenciadores, né? O governo, política, tecnologia, entre outras. Mas o que a gente tem visto muito hoje é o fundamento da universidade empreendedora. Uma universidade empreendedora, ela nada mais é, de uma forma simples, do que uma universidade que abre as suas portas não só para alunos que vão estudar de forma tradicional, mas, como disse anteriormente, alunos que interagem entre os outros cursos, alunos que experimentam modalidades de ensino e aprendizagem diferente e, principalmente, uma modalidade que tem visto hoje sobre as universidades empreendedoras, ela abre as portas para outras empresas participarem da universidade, elas abrem as portas para que outros fornecedores participem, para que outros alunos de outras universidades participem. Ou seja, a universidade ela tem que ser vista como uma empreendedora porque ela tem que ser aberta. Antes de ser uma universidade empreendedora, arejada, né? Ela tem que ser uma universidade aberta. A universidade aberta não é aquela que vai colocar qualquer aluno para dentro e não vai cobrar por isso, ou vai simplesmente fazer um curso por fazer. Dentro de uma leitura de planejamento, a universidade aberta está orientada a trazer parceiros, organizar isso como um modelo de ecossistema e orientar isso para o desenvolvimento local. Tem que ter a base que é o planejamento para que isso seja feito. Olha, a gente está chegando no final do programa, estamos aqui ao vivo estamos ao vivo pela TV Rede Petrópolis, né, aqui nos estúdios da TV Rede Petrópolis, e também ao vivo pelo Facebook, no canal TV Ciência e Movimento. Agora, eu queria que você se dirigisse à nossa garotada e fizesse uma recomendação de leitura. O que essa garotada tem que ler hoje, obrigatoriamente, para essa linha empreendedora e de inovação? Diria para ler meu próprio livro com essa Sem brincadeira, eu diria que assim, isso é uma pergunta, mas isso é uma pergunta que muita gente me faz, né, nos cursos, nas consultorias, nas palestras, assim, professor Rony, tem um livro específico que tem tudo isso que você está falando? Eu falei, tem um livro específico. Eu falei, qual? O meu Mindset. Né, porque não é um único livro, né? Antigamente, a gente, como eu falei da abordagem disciplinar, você só tinha um livro para estudar ou 2 sobre aquela disciplina. Hoje, de forma prática, leia tudo aquilo que você considera necessário e que você gosta, porque em algum momento isso vai fazer sentido e você vai conectar, né? Você vai ligar os pontos sobre a teoria que você está desenvolvendo, seja em qualquer área da ciência. Ciência é ciência, ciência é o que transforma. Então leiam qualquer tipo de literatura, até mesmo leiam uma revista, essas tradicionais que a gente tem como na banca de jornal, leia, não tem importância, que em algum momento isso vai ser útil na sua vida. Rony, obrigado pela sua entrevista, né? Muito obrigado pela presença aqui no programa. Foi ótimo. Né? Estamos encerrando aqui o programa Ciência e Movimento. Você sabe, ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã e aos sábados às 22h30. Você pode acompanhar a gente também pelas nossas mídias sociais, no YouTube, no Facebook da Rede Petrópolis Televisão, o nosso blog, onde a gente faz análise das entrevistas, e no nosso Twitter, TV Ciência e Movimento também. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.